Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi reconhecia o seu pecado, o sentia e desejava um coração puro. São características que nós vemos em Davi, um grande pecador, mas que reconhecia o seu pecado. E, por outro lado, ele sentia dor, sentia tristeza com o pecado. Não se conformava com ele e desejava um coração puro, mas sabia que isto só podia vir de Deus. Então ele orava pedindo. Eu vou focalizar o Salmo 51. É um salmo típico de Davi, que foi composto logo após ele ter pecado aquele pecado tão sério com a Batseba, e que nos ensina muita coisa. Ele caiu com a Batseba porque não vigiou. Mas ele não vigiou porque ele estava na preguiça. Ao invés de ir à guerra, ele ficou em casa e, com tempo livre, ele passeava no terraço quando viu uma mulher tomando banho. E ele achou que a mulher era muito bonita e desejou a mulher, concupiscência dos olhos. Ele foi atraído, desejou, se informou, perguntou quem era a mulher. Quando ele soube que era uma mulher nova de um valente dele que estava na guerra, ele disse: essa mulher está sozinha, eu vou chamá-la e ter relações com ela. Aparentemente ela gostou e concordou. Diante de Deus ela deve ter sido conivente com o pecado também. Ela podia ter gritado, como a lei manda, ela podia ter protestado, mas aparentemente ela gostou. E as consequências foram terríveis para ela e principalmente para Davi. O pecado sempre tem consequências. E depois, então, de todas as consequências desse pecado arrasado, Davi compôs esse salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Interessante, ele tinha uma noção do valor do sangue para apagar pecados. Ele cria nisto. Isso tem que ser muito importante para nós. O sangue de Jesus, o sacrifício da cruz, pode apagar os nossos pecados perante Deus. E esse é o caminho, o único caminho para apagar pecados. E a gente deveria se sentir incomodado com o pecado e querer ficar livre dele o mais depressa possível. E então no versículo 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Davi ansiava por um coração puro. Ele sabia que a carne é fraca, a gente cai por causa da nossa carne, mas a gente não quer, não gosta e a gente luta, e mesmo depois de cair, a gente busca logo a purificação. Lava-me, Senhor, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Na verdade, Deus falou para o Caim: ô Caim, o pecado está à sua porta aí. Deus fala conosco: cuidado com a concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. A tentação do pecado está sempre conosco. A tentação ainda não é pecado. Só é pecado ou se torna pecado quando a gente concebe dentro de nós. O nosso desejo assume, gosta, quer aquele pecado. Aí nós nos tornamos responsáveis diante de Deus. E aí acontece que a maioria dos crentes se envergonha, foge dos irmãos, não reconhece o pecado, não confessa o pecado. É mal, isso é mal.
Isso é caminho de condenação. Depois o pecado fica fermentando dentro de você e é terrível. E ele continua no versículo 4, pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo quando falar qualquer coisa a meu respeito, e puro no teu julgar. Quando o Senhor julgar, eu sei que é com justiça, e eu vou merecer. Porque, na verdade, eu nasci na iniquidade, e a minha mãe já me concebeu em pecado. Esse texto tem sido utilizado com outras conotações também para demonstrar que Davi era um filho meio bastardo do Jessé, qualquer coisa desse tipo. Eu não entro nesses assuntos, não. Eu prefiro entender que nós já somos pecadores desde quando nascemos. Mas o Senhor é puro e ele reconhece isto, Davi. Então ele pede, Senhor, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E então, depois do perdão, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. No Salmo 32, Davi fala sobre isso. Quando a gente não confessa o pecado, aquilo fica esmagando a gente por dentro, fica moendo nossos ossos. E aqui ele lembra isso. Os meus ossos já foram esmagados. Então, eu peço que o Senhor me avive a vida, torne a dar alegria no viver. É uma coisa interessante. As igrejas vendem uma imagem de moralismo que inibe as pessoas de reconhecerem o pecado e confessarem. É raro, raríssimo, alguém confessar pecado de público nas igrejas. As igrejas são um lugar de gente moralista, todo mundo direitinho, não importa que por baixo todo mundo vivendo em pecado, uns acobertando o pecado de outros, e ali no culto, todo mundo com cara de crente, bonitinho, todo mundo direitinho, mas a gente sabe que não é verdade, Deus muito mais, aquilo não é verdade, tem que confessar o pecado, abre o coração na sua célula, aquele grupo pequeno de pessoas do qual você participa, confesse, fale a verdade, não fique escondendo, diga o que fez. Confessar é dizer o que fez, e tão mais detalhadamente quanto você consiga. A confissão é didática, é útil para não pecar mais, porque se você não confessar direito, vai gerar uma certa impunidade em você e uma vontade de pecar de novo. De vez em quando eu estou lembrando daquele artigo, quando eu era jovem ainda, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, aquele artigo dizia o seguinte, o título, amanhã pecarei outra vez. Eu não me lembro do texto, do conteúdo daquele artigo, só me lembro do título e nunca vou esquecer. Amanhã pecarei outra vez. Há pessoas que estão vivendo assim, sabendo que vão pecar e achando que vão ficar impunes, mas acontece que Deus vai fazendo o pecado aparecer cada vez mais e chega um ponto que a pessoa vai se sentir esmagada por dentro. E o anseio dela é, Senhor, vira o rosto para lá, esconde o rosto dos meus pecados. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando eu peco, eu fico arrasado, triste com Deus. Senhor, eu não queria pecar, me perdoa, limpa, me purifica. Senhor, me faça esquecer esse pecado, eu não quero voltar mais a ele. O trato com o pecado é um dos assuntos mais importantes na vida cristã. Se você não aprender a tratar com o pecado, você não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai poder se santificar, não vai agradar a Deus. O seu louvor não vai chegar às santas moradas do Senhor. Se você não tratar o pecado, nem entra na presença de Deus.
Isaías 59, 1 e 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de forma que você perde a comunhão com Ele quando está em pecado. Então, confesse e anseie, deseje um coração puro. E Davi então pedia isso a Deus e clamando: Senhor, não me repulse da tua presença, Senhor, não me lances fora, eu preciso de ti, sustenta-me com o espírito voluntário, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero te servir, mas com coração puro, eu quero andar contigo. Então, com essa experiência, com o coração quebrantado, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e então os pecadores se converterão a ti. Que alegria a gente poder conduzir uma pessoa a Cristo, mas você tem que ter bem clara na sua mente essa luta contra o pecado, que é do outro também. Se você não trata o pecado em você, você não vai ter condições de conduzir ninguém a Cristo. Pense nisto. Você quer ter a maior alegria na vida cristã, é levar alguém a se converter, a se voltar para o Senhor. Mas eu repito, para encerrar, você só vai conseguir levar alguém a Cristo se você aprender a tratar com o pecado dela. Então tem que tratar com o seu pecado. Aprenda a vencer nessa briga contra o pecado, a lutar pelo perdão. E essa briga nossa contra o pecado é interessante. Nunca a gente vai conseguir ser bom e puro a ponto de não pecar. Mas você pode, toda vez que pecar, imediatamente se consertar e ficar limpo, livre da condenação, da culpa do pecado. Eu costumo dizer que a gente pode andar sempre com a roupa limpa. A gente não pode usar a mesma roupa a vida inteira. A gente tomando cuidado para não sujar, em algum momento ela vai sujar. Por mais cuidado que você tenha, ninguém consegue nunca sujar uma roupa. Mas você consegue andar com a roupa sempre limpa, é só lavar frequentemente. Procure lavar a culpa do seu pecado, é o sangue de Jesus, mediante a confissão. Aprenda a confessar, não fique se escondendo, se esquivando, evitando as pessoas, desconversando, fugindo das pessoas. Diga a verdade, assuma a culpa do pecado e você vai ter alegria renovada, a alegria da salvação. Este é o caminho, Davi nos ensina esse caminho. Não pense que tem atalhos nisso, você nunca vai conseguir viver maravilhosamente para Deus, uma vida moralista, você nunca vai conseguir, vai ser falsidade. Mas aprenda a viver uma vida quebrantada, confessando sempre o pecado e sempre andando livre da culpa do pecado. Aprenda a tratar o pecado, o seu pecado, porque você vai ser um bom evangelista, porque vai aprender a tratar do pecado do outro também. Comece tratando do seu pecado. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para isto. Não despreze o sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã.